Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós seremos uma civilização construtora de maravilhas. Você já deve estar sabendo do que eu estou falando, mas fica com a gente e descubra qual é o jogo. É isso aí galera, no vídeo de hoje eu não vou falar só de um jogo não, eu vou falar de um jogo mais duas expansões. Mas vocês devem estar estreando, tá saindo um vídeo na sexta-feira, né? Nossos vídeos sempre saem de sábado de manhã. Tem um motivo para isso, é porque eu queria falar do jogo mais as duas expansões, explicar as regras para vocês e fazer um gameplay. Daí ia ficar muita coisa, review, gameplay, regras. Ele é um jogo que tem bastante regrinha, assim, bastante pormenores, e a regra do jogo base mais das duas expansões ia ficar um vídeo muito longo, então eu quebrei em dois vídeos, tá? Hoje é o vídeo exclusivamente de regras, onde eu vou explicar todas as regras, tanto do jogo base, quanto das duas expansões. E amanhã vocês vão ver o gameplay e as minhas considerações sobre o jogo, tá bom? Mas que jogo é esse, né? Eu mostrei a capa, mas não falei o jogo, tá? Então eu estou falando do Seven Wonders Duo, a versão para 2 jogadores desse jogo aqui, do Seven Wonders, que é um jogo que já faz sucesso, né? Muita gente começa né, e conhecendo esse jogo. Particularmente, eu acho que a versão para 2 jogadores é melhor do que a versão para 7. Eu não sou dos mais fãs do Seven Wonders normal, eu gosto desse aqui, tá? Ele foi lançado pela Galápagos, como eu falei, é para 2 jogadores apenas. Joga-se a partir de 10 anos e ele tem aí partidas em média de 30 minutos. E a gente vai falar junto das duas expansões da Panteão e da Ágora, que elas acrescentam aí algumas coisinhas a mais e cada uma delas acrescenta um tempo considerável aí no jogo. Essa daqui nem tanto, acho que não acrescenta muito mais tempo, mas essa daqui acrescenta um tempinho a mais, porque vai ter mais cartas, né, em cada uma das eras aí, então tem bastante coisinha aí. Se você jogar com as duas juntas, vai aumentar consideravelmente o tempo de jogo, tá bom? Bom, então, como eu falei, esse vídeo aqui é puramente de regras. Primeiro eu vou explicar as regras do jogo base. Então, na sequência, se você não conhece nada do jogo, assiste aí a regra do jogo base. E se você quiser pular direto para as expansões, nos comentários desse vídeo, eu vou deixar a minutagem para você quiser pular para cada uma das expansões que você queira aprender a jogar. Ou assiste todo, que daí você fica sabendo de tudo. E amanhã, nesse mesmo bate-canal aqui, vai sair o gameplay e as minhas considerações, uma partida completa do jogo, tá bom? Então a gente se vê logo mais. Até mais, galera! Bom, e antes de começar o vídeo de regras, efetivamente, eu queria pedir para você já deixar seu like aí, por favor, que isso ajuda muito a gente no crescimento do nosso canal. Deixa o like, depois se você não gostar, você tira o like, mas já começa deixando o like aí. E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí no canal para você ter conteúdo, acesso aí aos nossos conteúdos sempre que sair um vídeo novo, tá bom? Bom, galera, então esses daqui são os componentes do Seven Wonders Duo. A gente vai explicar primeiro a regra do jogo base e depois eu vou explicando o que vai sendo acrescentado no jogo. Para quem nunca jogou Seven Wonders, ele é um jogo onde cada jogador, esse daqui é um jogo só para 2 jogadores, né, em que eles vão disputar, em que cada jogador será uma civilização, e essa civilização está tentando ter a supremacia sobre a outra civilização, sobre a civilização rival, de alguma forma. Então você tem 3 formas de ganhar o jogo. A primeira é você ter a supremacia militar, ou seja, suas construções militares serem mais fortes e você conseguir dominar o outro oponente de forma militar. Então, supremacia militar é a primeira forma. Vou explicar para vocês como é que a supremacia militar funciona ao longo da partida. Segunda forma de você ganhar é com a supremacia científica. Então, é você conseguir ter diferentes descobertas científicas antes do que seus oponentes. Se nenhuma das duas formas você conseguir ganhar nem pela supremacia militar, nem pela supremacia científica, o jogo se desenvolve até o final. Então a gente conta os pontos de vitória normalmente, e daí o jogador que tiver mais pontos, então ganhou o jogo pela supremacia civil. Okay? Então são essas 3 formas de ganhar o jogo. Vamos aqui ao setup do jogo. Primeira coisa que você vai fazer é pegar esse tabuleirinho aqui. Esse tabuleiro, você vai ver que ele tem algumas marcações. Ele tem algumas linhas pontilhadas que determinam algumas áreas do jogo. E essas marcações ovais aqui, que é onde vai ficar o marcador militar. Então você abre esse tabuleirinho, ele vem dobradinho, você abre esse tabuleirinho e coloca no topo ali da mesa. O marcador militar vai bem no centro, na marcação do centro dessa trilha. Depois você vai pegar esses marcadores de penalidade.
Os dois maiores, de 5, você vai colocar nas extremidades. Os dois menores você coloca uma posição adentro. Depois, esses disquinhos aqui de ciência, você vai selecionar 5 aleatoriamente e vai colocar aqui em cima. Os demais pode voltar para a caixa que você não vai precisar deles mais na partida. Pelo menos na maioria das vezes não vai. Você vai pegar o baralho das maravilhas, vai embaralhar e vai abrir 4 delas. Então, vocês vão decidir quem vai ser o primeiro jogador, da forma com que vocês acharem melhor. O primeiro jogador vai escolher uma das maravilhas e vai selecionar para ele. O segundo jogador, então, vai escolher 2 maravilhas e selecionar para ele. O primeiro jogador fica com a que sobrar. Depois você vai repetir o processo, abrir mais 4 maravilhas. Só que agora quem começa escolhendo vai ser o segundo jogador. Então o segundo jogador pega uma maravilha para ele. O primeiro jogador, então, escolhe 2 e a que sobra fica para o segundo jogador. Essas são as maravilhas que dão nome ao jogo e que os jogadores vão poder construindo aí ao longo da partida. Eu vou explicar melhor como é que você vai construí-las, mas o que é importante o nome do jogo é 7 maravilhas e não 8 maravilhas. Então, se um jogador construir 4 das suas maravilhas, consequentemente o outro jogador não poderá construir a sua 4ª maravilha. A gente pode ter no máximo 7 maravilhas construídas na partida. As que sobraram aqui, você volta para a caixa que você também não vai mais precisar delas. Distribua 7 moedas iniciais para cada jogador. Depois nós temos ali 4 baralhos. O marrom é o baralho da primeira era. É ele que vai começar aqui o jogo. Os outros 3 você pode deixar de lado que você só vai utilizar mais para frente no jogo. No jogo e no manual tem essa colinha aqui para você saber como você vai ter que montar a disposição das cartas. Primeiro você pega o baralho então da era que você começa, baralho da era 1, o marrom, e embaralha bem. Depois você separa 3 dessas cartas e devolve para a caixa, tá? Sem olhar, você não pode saber as cartas que estão saindo. As demais então você vai montar essa forma. Toda vez que tiver carta branquinha, significa que você vai deixar essas cartas viradas para cima. Quando tiver preenchida, é que essas cartas vão ficar viradas para baixo. Então vamos montar ali. Em turnos alternados, os jogadores eles vão escolher, obrigatoriamente, eles vão escolher uma carta aqui da pilha para fazer alguma ação. Você tem 3 tipos de ações diferentes que você pode fazer no jogo. Você pode selecionar a carta e vendê-la, ou você pode selecionar a carta e construí-la, ou você pode selecionar a carta e utilizá-la para construir uma das suas maravilhas. Eu vou explicar um pouquinho melhor como é cada uma dessas ações. Você só tem acesso às cartas que estão totalmente liberadas, então no começo do jogo a gente só tem acesso a essas aqui da base. Essas aqui tem cartas em cima dela, então enquanto tiver pelo menos uma carta em cima delas, você não tem acesso àquela carta. Então para poder ter acesso a essa carta aqui, eu precisaria primeiro ter tirado essas duas. Daí automaticamente a gente pode virar essa daqui e ela também está liberada para poder ser pega. Então a gente tem que ir liberando as cartas para poder ir pegando as de cima. Para vender a carta, então, como eu falei, você vai poder escolher uma das cartas, você então descarta essa carta e recebe 3 moedas do banco. Vem para o seu estoque aqui, pessoal, as moedas que você recebeu. Essa é a primeira ação, é a mais simples e você vai fazer ela algumas vezes para poder ter recursos para outras coisas. A segunda ação é construir a maravilha. Como eu falei, a gente só pode ter 7 maravilhas construídas ao longo da partida inteira e você não é obrigado a construir todas as suas maravilhas, tá? Eventualmente, em algumas partidas, existem partidas em que nenhum dos jogadores vai construir o máximo de maravilhas que eles podem, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Para construir uma maravilha, primeiramente você tem o custo que essa maravilha vai te custar para poder ser construída. Então, essa maravilha aqui, o pireu, você precisa pagar um barro, uma pedra e 2 madeiras para construir ela. Como é que você constrói? Você seleciona uma das cartas, coloca aqui embaixo dela, virada, e então você vai ter que ter os recursos aqui necessários para construir ela. Já vou explicar melhor como é que você vai ter esses recursos aqui. Assim que você constrói, você vai ter alguns benefícios. Alguns deles, então aqui é o símbolo de construção de maravilha.
assim que você constrói, você vai ter alguns benefícios. Esses benefícios podem ser contínuos, podem ser benefícios que você ganha imediatamente ou benefícios que você vai adquirir no final da partida. Essa maravilha aqui, por exemplo, ela em todo turno ela vai te dar um vidro ou um papiro, né, um pergaminho. Assim que você constrói ela, ela vai te permitir jogar novamente, esse símbolo aqui é de jogar uma nova vez, e no final do jogo ela te dá 2 pontos de vitória. Esse símbolo é o símbolo de pontos de vitória no fim do jogo. Bom, agora vamos para a explicação da terceira e última ação que você pode fazer ao selecionar uma carta. Essa é a ação que você mais vai fazer ao longo da partida, que é a de construir. Então a gente tem aqui, todas essas cartas, elas são construções, tá? Cada uma delas é um tipo de construção diferente. Ao selecionar, você pode escolher construir, e daí vai ter alguns desdobramentos diferentes. Cartas marrons, elas são construções que vão te dar recursos básicos. Então a gente tem essa daqui, por exemplo, vai te dar madeira. É uma madeireira, vai te dar madeira se você construir. Ela não tem custo nenhum para você construir essa construção aqui. Construir a construção ficou estranho, mas é isso aí. Se não estaria aparecendo aqui embaixo. Por exemplo, essa outra custa 1 moeda de ouro para você poder fazer a construção. Tá? Então essa daqui você pode pegar gratuitamente e construí-la. Então você pega e simplesmente coloca na sua frente aqui na área do jogo. Todo turno você vai ter uma madeira para poder fazer outras construções. Então lembra aqui, ó, que essa carta aqui te cobra 2 madeiras para poder construir, essa maravilha te cobra 2 madeiras para você poder construir. Então você precisaria ter na sua área de jogo 2 dessa daqui. Assim você constrói, assim você pode construir essa maravilha. Okay? Então, cartas marrons vão te fornecer recursos básicos. As cartas cinza, elas também te fornecem recursos, só que elas vão te fornecer recursos manufaturados. São o pergaminho e o vidro, os recursos manufaturados que elas te dão. Então, todo turno te dão esse recurso aqui de cima. Você também seleciona, se tiver custo para pagar, você paga o custo e coloca na sua área de jogo aqui na frente. As construções azuis são as construções civis. Elas simplesmente te dão pontos de vitória no final do jogo, ok? Então, na primeira era, a maioria delas vai te dar aí em torno de 3 pontos de vitória. Você pega, se tiver custo você paga, se não, você simplesmente constrói ela na sua vez também. As amarelas são construções de mercado. Algumas têm custo também, outras não, como essa daqui. Elas vão te dar alguns benefícios, assim, vão te dar, em geral, algum benefício voltado para dinheiro, tá? Essa daqui, por exemplo, assim que você construí-la, você ganha 4 moedas. Algumas outras vão fazer com que alguns recursos básicos fiquem mais baratos para você. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor mais pra frente. As cartas verdes são as cartas aí, construções científicas. Algumas delas te dão ponto de vitória no fim do jogo, como essa daqui te dá 1 ponto de vitória no fim do jogo. Porém, o principal que elas dão são esses símbolos aqui, são símbolos de descobertas científicas que você faz. Então, essa carta aqui me custaria 1 vidro para poder construir, é o apotecário. Ao construí-la, eu passaria a ter esse símbolo aqui de descoberta científica. O que é importante? Isso daqui é uma coleção de componentes, tá? Uma set collection. Juntando 6 componentes diferentes dentre essas cartas verdes, então a gente tem 6 tipos diferentes. Ó, essa daqui, por exemplo, já é um tipo diferente. Aquela ali, ó, é outro. Então, você juntando 6 diferentes desses símbolos aqui, você ganha o jogo por vitória científica. Lembra que eu falei do jogo que você tem como ganhar com vitória científica? Essa é a forma. Juntou 6, não chega nem no final da partida, ninguém conta ponto de vitória. Automaticamente você ganha o jogo. Mas ela tem uma outra função também. Se você juntar 2 símbolos iguais, você passa a ter direito a selecionar uma daqueles 5 marcadores, aquelas 5 fichinhas ali, ó. Então, juntou 2 iguais, escolhe um daqueles símbolos para você. E eles têm vários efeitos diferentes. Então, por exemplo, alguns têm efeitos contínuos ao longo da partida. Esse daqui, por exemplo, toda vez que você construir uma maravilha, você pode jogar novamente. Você joga um turno extra. Essa daqui, por exemplo, assim que você adquire esse símbolo, você ganha 6 moedas de ouro e no final da partida você vai ganhar 4 pontos de vitória. Não vou ficar falando todos eles, é só alguns exemplos para vocês. Bem, agora temos o último tipo de construção, que são as construções militares, que são as vermelhas. Eles têm um escudo aqui em cima, então, novamente, para construir esses estábulos, eu preciso ter uma madeira. Então, eu precisaria ter uma madeira ali para poder fazer essa construção. Ele me dá um escudo, ou seja, um poder militar. O que eu vou fazer com esse poder militar? É aí que entra aquela trilha ali, que é a trilha militar. Você vai avançar esse marcador, essa trilha aqui é um cabo de guerra.
Tá? Então, cada vez que eu construir algo que me dá um poderio militar, para cada escudo na carta construção militar que eu tenho, eu vou avançar 1 na trilha ali. Então esse, como é um escudo, eu avançaria 1 nessa trilha. Uma vez que o oponente conseguisse também construir 1 aqui na dele, ele retrocederia o meu marcador para cá. Então a gente fica nesse cabo de guerra aqui para ver quem tem mais poderio militar. Lembra que tinha as marcações aqui tracejadas? Elas ficam demarcadas também por essas marquinhas aqui. Então, uma vez que eu consegui ir avançando e cheguei e ultrapassei uma dessas linhas, eu vou retirar esse token e o meu oponente, ele perde em moeda esse marcador aqui. Então, avançando ali, automaticamente meu oponente perderia 2 moedas. Se eu continuo avançando, muito bem, cheguei aqui, então eu retiro esse marcador e meu oponente perde 5 moedas. Mesmo que a gente volte e eu avance novamente, ele não perde novamente, porque esses marcadores já foram retirados, ele só perde uma vez. Se eu chegar no final da trilha, lá do meu oponente, eu venço por supremacia militar. Então, como eu falei para vocês, essa é a segunda forma de ganhar. A primeira, supremacia científica, que é juntando 6 símbolos diferentes aqui da carta científica. E a segunda forma, chegando aqui no final da trilha militar do cabo de guerra, significa que eu ganhei por supremacia militar. Então essas são as 2 formas de você acabar o jogo antes do final. A última forma de você ganhar o jogo é chegar no final, você contar os pontos, então você vai contar tudo que tiver ponto de vitória aqui. Então você vai contar nas construções que você tem, nas maravilhas que você construiu, tá? Se você não construiu a maravilha, você descarta, você não conta ponto delas. E alguns desses tokens aqui também te dão um ponto de vitória. Fora que a posição em que você tiver na trilha militar também vai te dar pontos. Então, se você no final da trilha estiver aqui nessa marcação, você ganha 10 pontos de vitória. Nessa 5, nessa 2, aqui no meio ninguém ganha nada. Se o seu oponente estiver aqui, ele que ganha 2 pontos de vitória e assim por diante. Então, se ninguém ganhou pela trilha militar ou pela coleção ali do conjuntinho dos 6 itens tecnológicos ali, né, científicos, no fim do jogo ganha quem tiver mais pontos de vitória. Bom, essa daqui é só a primeira rodada, então a gente vai selecionando aqui, abrindo as cartas, né, e comprando, até acabarem todas as cartas aqui do meio. Hora que acabarem todas as cartas do meio, a gente vai pegar o baralho da Segunda Era, ok? Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez, embaralha, separa 3 que vão ficar fora do jogo sem que você olhe, e as demais cartas você vai montar essa forma aqui. Ela é o inverso da Primeira Era, então na Segunda Era você vai montar essa forma aqui, ok? E o jogo vai transcorrer na Segunda Era exatamente da mesma forma da Primeira. Quando chegar na Terceira Era, a gente vai ter uma diferencinha. Terceira Era, esse daqui é o baralho da Terceira Era, você vai fazer a mesma coisa de embaralhar, vai separar 3 cartas, porém não acaba aí. A gente tem esse outro baralho, que são o baralho roxo aqui, que é o baralho das guildas. Elas são cartas diferentes. São cartas que fornecem pontos por construções que a gente tem na nossa cidade, na do oponente, né, na nossa civilização. Então você vai separar 3 delas, 3 voltam para o baralho, voltam para a caixa, e a gente vai misturar aqui, ó, nesse baralho aqui. A gente vai embaralhar bem com essas cartas de guilda. Elas ficam assim, ó, diferente mesmo no meio do baralho, não tem problema. Então você vai montar essa terceira forma aqui, ela é diferente das demais. Tá? Então você vai montar essa forma, e então o jogo transcorre do mesmo jeito até o final, se ninguém ganhar, mais uma vez, pela vitória militar ou científica. As cartas de guilda, elas têm um efeito diferente. Então, ó, essa daqui, ela custa 2 pedras, 1 barro e 1 papiro para eu poder construí-la. Assim que eu construo ela, eu vou ganhar 1 moeda de ouro para cada construção militar, ou seja, para cada construção vermelha, tanto do meu oponente quanto eu, que a gente tenha construído. E no final do jogo eu ganho 1 ponto de vitória pela mesma coisa, por cada carta militar que meu oponente ou eu tenhamos construído. Por exemplo, essa outra guilda aqui, ela me dá pontos, ela me dá dinheiro e pontos por cada construção científica que a gente tiver feito, e assim por diante, tá? No baralho da Terceira Era, a gente não tem mais as cartas marrons e cinzas, tá? A gente só tem cartas de mercado, cartas de construção civil, cartas militares,
E vocês vão reparar que as cartas vão ficando mais poderosas, né, ao longo aí da partida. Então, assim, as cartas civis, que lá na primeira era davam 3 pontos de vitória, ó, na última era, na terceira era, dá 7. A gente passa a ter cartas militares com 2, 3 escudos. As cartas de mercado dão muito mais coisas. As cartas... esse símbolo aqui, ó, ele só vem na terceira era, ele não tem na anterior. E elas passam a dar mais pontos também de vitória no final do jogo, ó. Então, as cartas vão ficando melhores, vão ficando mais poderosas. Basicamente, essa é a regra do jogo base. Agora eu vou explicar para vocês com a expansão do Panteão, o que muda. Bom, a primeira coisa que você vai notar da expansão do Panteão é que ele traz 2 novas maravilhas aqui pra gente, tá? Essas maravilhas, elas vão ter influência direta com as novas mecânicas aqui do jogo, que são as divindades. Então, ele traz essas 2 maravilhas. Basicamente, você vai embaralhar elas no meio das maravilhas que já vieram no jogo base e sortear normalmente, tá? Pode ser que elas venham, pode ser que elas não venham aí na partida. Outro adicional, ele vem com 3 novas fichas aqui de ciências, né? Que também vão ter interferências diretas aí com a nova mecânica do Panteão. Então essas 3 aí você vai fazer da mesma forma também. Você vai embaralhar junto com as fichas normais e no início do jogo você vai selecionar 5. Pode ser que elas sejam selecionadas, pode ser que não sejam. E a gente tem um novo tabuleiro aqui, que é o tabuleiro do Panteão, onde a gente vai encaixar ele aqui em cima. O jogo vem também com 5 decks do Panteão. Primeiro é o portão, esse portão é isolado, ele é sozinho, é o portão das divindades. Você deixa ele separadinho ali fora do jogo, que ele só vai entrar depois. Os decks do Panteão, você vai embaralhar eles individualmente, então a gente tem aqui do Panteão egípcio, do Panteão romano, do Panteão grego, fenício, enfim, a gente tem de todos os panteões aqui. Você vai embaralhar todos eles e vai colocar eles dispostos, enfim, em cima, do lado. Eu vou deixar ali do lado que fica mais fácil de vocês visualizarem. Nós temos também essas fichas aqui, que elas representam cada um dos panteões. Tem 2 fichas para cada panteão, ok? Aqui dessa expansão, ele vem com marcadores aqui na preparação da primeira era, ele vem informando onde você tem que colocar cada um desses marcadores, tá? Então você vai virar todos eles, embaralhar, e então você vai colocar conforme a marcação aqui. Então é um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e outro aqui. O que sobrar volta para a caixa, você não vai mais utilizar. Esses marcadores vão ser muito importantes porque eles são a principal ferramenta aí da mecânica aí do Panteão, eles que vão introduzir os deuses. O que acontece? Toda vez que um jogador descobrir liberar uma carta onde tem um marcador desse, então o primeiro jogador selecionar essa carta, o segundo jogador vai selecionar essa carta. Ele liberou aquela, então ele pega esse marcador para ele. Primeiro, ele vê qual que é o panteão que ele liberou ali. Então esse daqui ele está liberando o panteão egípcio. Ele vai pegar as 2 cartas do topo do baralho do panteão egípcio. Então aqui estão os efeitos, né, daqui desses deuses egípcios. Ele vai escolher um deles, então ele vai colocar no tabuleiro ali dos deuses. O outro ele devolve para o topo ali do baralho. Então, quanto mais perto de você, mais barato é o custo para acessar aquele deus. Quanto mais longe de você, mais caro é o custo. Então, se um deus estiver aqui, ele vai custar 3 moedas para esse jogador e 8 moedas para o jogador daquela direção. Aqui ele custa 4 moedas para esse jogador e 7 moedas para aquele jogador. E a gente tem o inverso também. Então, o jogador aqui que pegou o deus egípcio, ele vai escolher aonde ele vai querer colocar esse deus, tá? Ele vai usar esse ponto estratégico aí para poder deixar, putz, esse deus aqui eu quero que ele fique caro para o meu oponente, eu quero que ele seja barato para mim, eu quero utilizar esse deus. Então você vai colocar mais próximo de você, ou no intermediário, um deus que de repente você não quer tanto, mas também não faz muita diferença se o oponente ficar, então você vai colocar no intermediário, enfim, você vai escolher a posição em que você vai deixar aquele deus. Essa ação vai se repetindo toda vez que um jogador coletar esses tokenzinhos. Ele guarda esses tokens para ele, tá? Porque tem algumas mecânicas aí do jogo que podem te dar pontos por marcadores desse, então é importante você guardar, tá?
Então, os jogadores eles vão preenchendo ali. Como tem 5 marcadores desse aqui no setup, então só vão entrar 5 deuses. E a sexta posição, o sexto deus, como é que funciona? A sexta posição é coberta pelo portal, que é o que eu falei para vocês, que fica de fora, tá? Então, o espaço vago que sobrou, entra o portal. Muito bem, quando a gente terminar a primeira era, somente depois que terminar a primeira era, a gente vai revelar quais foram os deuses escolhidos aqui. A gente revela quais foram os deuses aqui, e então a gente vai montar normalmente o setup da segunda era. Só que tá vendo aqui que também tem 3 símbolozinhos diferentes aqui na segunda era? São esses símbolos aqui, tá? Que você também vai colocar eles fechadinhos ali, que eles são marcadores de oferenda. Mais uma vez, quem desbloquear esses símbolos ganha esse marcador, e eles te dão redutores aí, te dão bônus para você poder pegar as habilidades ali dos deuses, tá? Então a gente tem aí um bônus de 2, de 3 e de 4 moedas. Como é que funciona ali os deuses? No seu turno você passa a ter mais uma opção para fazer. Então você passa a ter a opção ou de pegar uma carta daqui, né, e fazer aquelas 3 ações que eu já expliquei, ou você pode usar um dos deuses. Então você vai pagar o custo em moedas para aquele deus, vai pegar ele para você e então utilizar o efeito dele. Esse deus aqui, por exemplo, ele te dá o benefício de poder pegar 2 aquelas fichas de ciência fora do jogo e escolher uma. O Ra, por exemplo, te dá o benefício de poder construir uma maravilha sua. A Minerva, ela te dá esse outro marcador aqui militar que você vai colocar na frente daqui do marcador militar, para que ele sirva como barreira, né, como proteção para o oponente não conseguir tão facilmente avançar ali na trilha militar. Portal, por sua vez, você vai pagar o custo do portal, você vai pagar dobrado aonde ele estiver. Então ali no caso ele estava para o jogador da esquerda custando 3, para o jogador da direita custando 8, então, ou seja, o portal para o jogador da direita ele custaria 6, dobrado, você paga 2 vezes o custo aqui para usar o portal. No entanto, qual que é o benefício dele? Você vai poder pegar uma carta do topo de cada baralho de deuses, então todos esses aqui você vai poder pegar uma de cada topo, e então você escolhe o deus que você quer usar e usa sem pagar o custo. Tá? Então o portal é bem bacana, se nenhum daqueles deuses te agrada, você vai poder escolher dos que estão fechados ali ainda no baralho. Que a gente tem na terceira era esse baralho aqui. No Panteão não entram no jogo as cartas de guilda, ao invés disso entram essas cartas aqui, que são as cartas de templos. E essas cartas de templos, vão entrar 3 delas, né, da mesma forma com que as guildas entram 3. Elas têm um custo aqui, se você tiver adquirido aquele deus, lembra daquelas fichinhas? Então, se eu tiver adquirido essa fichinha aqui, eu posso construir, por exemplo, esse templo aqui gratuitamente, sem precisar pagar todos esses custos, eu posso construir por esse. E no fim do jogo, ela vai me dar ponto conforme a quantidade que eu tenho. Se eu tenho uma só, ela vai me dar 5 pontos. Tendo 2, vai me dar 12 pontos. Tendo as 3, vai me dar 21 pontos. Então, ter 3 delas vale bastante a pena, que vai dar bastante ponto no final, para você tentar ganhar na construção, na vitória civil, né? E daí é para isso que esses marcadorzinhos aqui servem. Fora isso, tem uma daquelas fichinhas ali que te dá ponto de vitória no final do jogo também para cada um desses que você tem. E essa é a mecânica do Panteão. Não muda muita coisa do que tem no jogo base, mas ele acrescenta algumas camadas, ele amplifica o que já tem no jogo base. Agora a gente vai conhecer a expansão Ágora. Bom, a expansão Ágora, ela também vem com 2 marcadores de ciências novos, em que eles interagem com as mecânicas trazidas dentro do Ágora. Então você vai fazer exatamente como eu já falei nas outras, embaralhar e sortear aleatoriamente. Ele também traz 2 novas maravilhas para você também inserir ali, misturar com aquelas e fazer o draft normalmente, como você já aprendeu aqui. Ele traz um novo tabuleiro, o tabuleiro do Senado. Primeira coisa aqui, eu vou explicar melhor o Senado para vocês, mas primeira coisa que eu queria que vocês vissem aqui no detalhe é que tem 6 divisões diferentes, 6 câmaras diferentes, tá? Isso é muito importante vocês saberem, porque a gente vai disputar pelo domínio de cada uma dessas câmaras. Isso daqui vai ser uma nova forma de ganhar o jogo. Além de você poder ganhar pela supremacia científica, pela supremacia militar, pela supremacia
civil, você também pode tentar ganhar pela supremacia política. Esse tabuleiro vai encaixado aqui embaixo. A Ágora vem com novos marcadores para você substituir aqueles marcadores em que perde moedas de dinheiro. Agora você vai perder influência política. Então você vai pegar os dois maiores e colocar nas extremidades ali e os dois menores um pouco mais ao centro. Vamos substituir ali. Esses aqui você não vai mais utilizar, pode voltar para a caixa do jogo. Cada jogador também vai receber um conjunto de cubinhos desse daqui, o prateado ou o bronze, que vai representar os senadores que você vai colocar ali no Senado, né, no Congresso. Né? A gente vai selecionar aleatoriamente decretos, tá, sem ver, e vai colocar aqui, respeitando o símbolo aqui no Congresso. Então, onde tiver esse símbolo aqui, o decreto vai ficar revelado. Onde tiver esse símbolo, o decreto tem que ficar fechado. A gente vai colocar dessa forma. Então aqui um decreto revelado, aqui um decreto fechado. Revelado, fechado, revelado, fechado. Os fechados só passam a ficar liberados quando a gente passar a colocar pelo menos um senador ali. Enquanto eles estão ali sem senador, eles ficam vazios, a gente fica em dúvida do que pode ser. O jogo, uma das mecânicas que veio nova são essas cartas aqui, do fundo pretinho, aqui do fundo cinza, que são as cartas dos políticos, tá? Efetivamente ali dos políticos que a gente vai utilizar. Você vai embaralhar, vai selecionar 5 deles para a primeira era, outros 5 para a segunda era, e as 3 últimas vai na terceira era. Você não retira novas cartas, você simplesmente soma essas cartas com as cartas daquela era. Então, a montagem vai ficar um pouquinho diferente. A montagem vai ficar maior, ó. Vocês podem ver que ela está maior. E esse daqui é uma preparação que ela vem explicando como é que você faz para somar as duas expansões, a Panteão e a Ágora. Então ela vem mostrando aqui aonde você passa a colocar aqueles marcadores lá das divindades na Panteão. Tá? Então essa daqui é a montagem que a gente vai fazer com os senadores, né? Contando com os senadores. Efetivamente, o que são esses senadores? A gente tem 2 tipos. O tipo branco, que são os políticos. Os políticos, eles têm de 3 tipos. Um político de esquerda, um político de direita e um político de centrão. Você não constrói um político, né? Você recruta ele para o seu lado, né? Então, o custo para você recrutar eles é um custo em dinheiro. Tá vendo que tem um S aqui? Porque o custo dele é igual ao número de senadores que você já possui recrutado do seu lado. Então, ou seja, o primeiro senador que você recrutar não custa nada, porque você não tem previamente nenhum senador. A partir do momento, daí você vai lá e coloca na sua área de jogo. A partir do momento que você recrutar o segundo senador, ele passa a custar 1 moeda de ouro, porque você já tem um. O terceiro senador custa 2 moedas de ouro, e assim por diante. Tá? Quando você recruta um senador, quando você recruta um político, que ou seja, é o senador branco, você passa a ter direito a ter ações políticas aonde ele tem influência. Então, ou seja, um político de direita, você vai poder mexer ali naquelas 2 zonas da direita. Um político de centro, você vai ter direito de interferir nessas 2 zonas do centro. Consequentemente, o da esquerda, você vai mexer nessas 2 zonas aqui da esquerda. Quantas ações políticas você tem direito a fazer? Depende da quantidade de construções civis que você tem. Daí você vai ter mais influência ou menos influência. Se ao contratar um político você tiver nenhuma ou uma construção azul, ou seja, construção civil na sua área de jogo, você tem direito a 1 ação ali no Senado. Se no momento que você contrata um político você tiver 2 ou 3 construções civis já construídas, você tem direito a 2 ações ali no Senado. E se você tiver 4 ou mais cartas azuis já construídas, você passa a ter direito a 3 ações ali no Senado. Tá? E quais são as ações do Senado? A primeira delas, obviamente, é colocar um político lá. Lembrando que você só pode colocar o político aonde ele tem influência. Então, nesse caso aqui, se é um político de centro, eu só posso colocar ele em uma dessas 2 áreas. A segunda ação que você pode fazer é movimentar um político. Você pode movimentar ele de uma câmara para outra, lembrando que você só movimenta um espaço, ok? Então você só pode movimentar o político
ou para a câmara imediatamente à direita ou da câmara imediatamente à esquerda. E você divide a quantidade de ações que você tem nas ações que você quiser. Então, se eu tenho 3 ações ali, eu poderia colocar um político, outro político e movimentar esse político para cá. Tanto faz. E como é que você domina uma Câmara? Quando você tem exatamente a maioria dos políticos daquela Câmara, então você está dominando, a sua influência maior ali. Obviamente, se só existe um político ali, automaticamente eu estou dominando aquela Câmara. Então eu movo meu político para cá e eu estou dominando aquela Câmara. A partir do momento que meu oponente colocar um cubinho dele também, a gente empatou. Então não tem ninguém mais dominando aquela Câmara. Ambos estamos. Mas se ele for lá e colocar mais um cubinho dele, ele passou a dominar. Ele tem 2 cubinhos ali. E quem domina a Câmara tem o benefício do decreto. Então cada Câmara tem um benefício diferente, que são esses decretos que a gente sorteou. Nesse caso aqui, o jogador que dominar a Câmara, toda vez que um jogador construir uma construção científica, você ganha, qualquer jogador, tá? Pode ser você ou o seu oponente. Você ganha uma quantidade de moedas igual à era em que você está. Então, na era 1, toda vez que alguém construiu uma coisa científica, né, uma construção científica, você ganha uma moeda. Na era 2, 2 moedas. Na era 3, 3 moedas. Você vai se beneficiando dos decretos das câmaras onde você domina. Bom, e como eu falei, o jogador que estiver dominando todas as 6 câmaras, que conseguir dominar todas as 6 câmaras, automaticamente ganha o jogo, da mesma forma com que o jogador que conseguir 6 ícones diferentes científicos ou conseguir chegar lá no final da trilha militar também ganha. Esses marcadores aqui, quando você conseguir avançar o militar e chegar lá no ponto, esse daqui te dá direito a colocar mais um cubinho de senador ali em qualquer lugar. E esse daqui dá direito a você mover um cubinho seu, né, um senador seu, e quebrar um do oponente, a sua escolha. Tá, Francisco, mas você mostrou aí mostrou os políticos brancos, mas tem os políticos pretos. O que eles fazem? Bom, os políticos pretos, eles têm o mesmo custo para você poder construir, mas eles têm 2 ações diferentes, tá? Quando você recruta um político aqui, eles são os articuladores, eles são os... Como é que chama? Esses aqui são os políticos corruptos, né? Então eles têm 2 ações diferentes. Você ainda pode construir eles, tá? Você ainda pode recrutar eles pelo custo, o mesmo custo, eles vão custar a mesma coisa que os políticos brancos. E se você resolver recrutar eles, você acrescenta um cubinho em qualquer uma das câmaras que você quiser. Eles não têm inclinação de direita, de esquerda, eles vão para onde for melhor, que beneficiar melhor eles, ok? Ou você tem a ação de fazer uma corrupção. O que você faz com a corrupção? É aí que entra esse novo baralho aqui do jogo, em que ele vai estar embaralhado e você vai ter deixado ele num cantinho ali. Quando você usa a habilidade, quando você recruta um político corrupto e você opta por fazer a corrupção dele, você vai pegar 2 cartas do topo desse baralho, escolher uma delas, vai pegar ela para você, a outra você escolhe se você quer colocar no topo ou no fundo. E então essa carta aqui você vai ter que preparar ela como se fosse uma maravilha. Ou seja, você vai ter que escolher uma nova carta e então colocar aqui sob ela. Você vai ter que colocar então aqui sob ela, significa que essa carta está preparada, tá? No início do seu turno, não precisa ser no próximo turno, você escolhe quando você quer usar, mas no início do seu turno, você pode então ativar essa corrupção e usar o efeito dela. Elas não têm custo para poder ser ativadas, elas têm apenas que ser preparadas antes de ser utilizadas, mas não tem nenhum custo e você precisa colocar uma carta normalmente como se fosse uma ação ali de construir uma maravilha. Essa ação aqui de preparar gasta sua ação, tá? Você perde seu turno escolhendo a carta e colocando aqui na corrupção. Porém, ativar a corrupção não gasta seu turno. Você pode ativar a corrupção e ainda fazer a sua ação normalmente, tá? Os efeitos das corrupções são, pelo menos assim, a maioria, não vi todos ainda, mas a maioria deles são bem fortes e eles causam bastante aí no jogo, eles têm bastante... eles ferram bastante o oponente na maioria das vezes, né? Aí. Bom, de resto, a partida se transcorre exatamente igual, só lembrando que a gente vai sempre acrescentar os políticos ali em cada uma das eras, né? Então as formas aí
em que a gente vai montar em cada uma das eras fica bem diferente. Se você quiser jogar com as duas expansões, esse manualzinho vai te dizer como. E o jogo vai transcorrendo normalmente. Se ninguém ganhar pela supremacia científica, militar ou política agora, o jogo encerra e a gente vai contar os pontos pela supremacia civil. Porém, no fim do jogo a gente tem mais uma forma de ganhar ponto. Para cada câmara que a gente domina, a gente faz uma pontuação diferente. Dominando as duas câmaras das pontas, a gente faz 1 ponto de vitória para cada uma delas que a gente controlar. Dominando essas câmaras aqui, a gente faz 2 pontos de vitória para cada uma delas. E dominando essas aqui, a gente faz 3 pontos de vitória para cada uma delas. Então, no final do jogo, com a Ágora, além de contar os pontos pelas suas construções, pelas suas maravilhas, pelos deuses, pelos tokens, pela trilha militar, você também passa a contar pontos também pelo Senado. Tá? Essa é a diferença. Outro detalhe muito importante que eu esqueci de mencionar, gente. Algumas cartas você tem aqui, elas têm símbolos, né? Então essa daqui, além de te dar 3 pontos de vitória, ela também te dá esse símbolo dessa lua. Para que serve esse símbolo? Porque na Segunda Era vai ter uma carta que o custo dela pode ser pago com essa lua. Então, assim, se você na Segunda Era, vai ver, ó, esse daqui é o baralho da Segunda Era. Na Segunda Era vai ter aqui, essa carta aqui, você pode construir ela pagando esse custo, ou se você tiver a lua no seu tabuleiro, você constrói ela gratuitamente, tá? Então, eu esqueci de explicar isso, falha minha. E daí tá vendo que essa daqui ainda te dá o sol, porque provavelmente na terceira, provavelmente não, certeza, na Terceira Era tem uma carta que tem esse custo de sol aqui nos custos, tá? Então me perdoem, eu esqueci de explicar isso aí, ó, ao longo quando eu tava explicando o jogo base. Isso tem, não é de nenhuma expansão, tá? Isso tem nas cartas normais aqui do jogo base mesmo. Bom, gente, era isso que eu tinha aqui pra vocês hoje. Era só a explicação aí das regras mesmo. Amanhã vocês terão o review e o gameplay desse jogo. Eu contra a Dai, aqui a gente vai fazer uma disputa e ver quem leva melhor. No vídeo de amanhã não vamos explicar nada de regras, vamos entrar direto no gameplay. E depois a gente vai dar as nossas considerações, o que a gente achou de cada uma das expansões. Então, já se inscreve aí no canal se você não for inscrito, para você conseguir assistir, se você estiver vendo esse vídeo no futuro. Então saiba que já tem aí o vídeo lançado, só procurar aí na nossa timeline aí, que você com certeza vai achar o vídeo lançado aí do gameplay e das nossas considerações sobre o jogo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, galera!